Isabel, começou por uma licenciatura em Filologia Germânica e esse foi o ponto de partida para depois ter feito uma série de pós-graduação, mestrado, e depois fez, não é? Portanto, depois terminou no curso superior de teatro pela Escola Superior de Cinema e Teatro aqui em Lisboa. Tem uma longa carreira como atriz, trabalhou em teatro, em televisão, em cinema, fez direção de atores, foi argumentista, dramaturga, tradutora e muitas outras atividades relacionadas com os temas que nos preocupam aqui, não é? Que é o teatro e a televisão. E por isso nós achamos, e também principalmente porque ela esteve presente, para além de ter colaborado num documentário muito importante sobre o teatro em televisão. Estão a passar agora, né? Portanto, não percam, já sabem, e também ela esteve presente num dos últimos momentos, também ele marcante, em termos daquilo que foi a produção de teatro em televisão. De onde saiu uma das obras que nós apresentamos hoje, que foi, apresentamos cedo, foi Fé, Esperança e Caridade. E por isso eu gostava que a Isabel dissesse e falasse um bocadinho sobre isto. Teatro, televisão, teatro em e para, como é que é? Eu preparei para escrito, que é melhor para não reprover, mas de qualquer maneira, como eu sei que muitas vezes as palavras nos atraiçam, porque determinada nomencologia para um significa uma coisa, para o outro outra, depois façam as perguntas que quiserem, porque se calhar não chamamos todas as mesmas coisas. Apesar de que a Nélia está dentro daquilo que, em princípio, os temas que vou tocar. Bom, antes de tudo, parabéns pela iniciativa do Gabinete de Estudos de Cultura em Artes Performativas e Audiovisuais, que é complicado, mas parabéns. Agradeço também ao Gabinete, através da doutora Nélia Cruz, Nélia, pronto, o convite para falar nesta mesa sobre teatro e televisão, permitindo-me partilhar convosco a minha experiência e o meu ponto de vista, porque é exatamente isso que eu vou fazer, é partilhar apenas a minha experiência e aquilo que eu sinto agora em relação a isso, porque já me afastei da televisão empresa RTP, como estando nos bastidores e, portanto, sabendo e estudando, e, enfim, estou mais dedicada a outras coisas neste momento. O que eu digo é, já foi muito claro para mim o que é o teatro na sua relação com a televisão. Houve um tempo em que tomei em mãos a defesa do teatro em televisão, tendo tido o privilégio em 1993-94, quando das minhas funções como chefe de serviço da ficção nacional da RTP, de pôr em prática na RTP2 uma programação, penso eu, que coerente e ilustrativa do teatro europeu. Chamou-se Noite de Teatro, em homenagem a um programa com o mesmo nome dos anos 60. Teve sucesso junto do público e da crítica, mas as direções de programas da altura não quiseram dar-lhe continuidade. Eu, por acaso, trouxe, se vocês é este tal que já está aqui, se tiverem curiosidade em saber, porque acho que foram realmente 8 peças que marcaram um bocadinho, foi um ciclo bastante bom de felicidade, digamos, em que pudemos levar o teatro em televisão. E se quiserem depois passar isto, já que somos poucos, eu no final passo. Vamos passar para aqui. Oh, para aí. Bom, nesse tempo, ou seja, há 22 anos, isto é que me custa quando eu começo a fazer estes... há 30, há 40, pronto. Okay. Há 22 anos, porque a mim parece-me recente, estes 22 anos, é só por isso. A televisão ainda não tinha alcançado estatuto autónomo em relação a uma linguagem própria, como a ficção que se diferenciasse do cinema e do teatro. Pelo contrário, há 22 anos, a televisão era um suporte sem identidade, com dificuldade em assumir um lugar definido. A ficção televisiva oscilava entre a novela, que era brasileira, muita dela, entre a novela, as sitcoms e as séries familiares ou históricas. Assim, pelo pequeno ecrã desfilavam formatos pobres em forma e conteúdo, com algumas e muito honrosas exceções. Cá, como sobretudo a BBC, tornou-se um exemplo a seguir,
e à luz dessa BBC, que neste tempo era muito importante para nós, era tal exemplo, era exemplar, foi-se experimentando algumas séries mais prestigiantes em vários países, entre os quais Portugal. Mas isto eram as exceções, porque o normal eram as sitcoms e séries familiares muito pobres em conteúdo e em formato. Por isso, o bom texto teatral parecia-me ser um veículo perfeito para formação, informação, reflexão e entretenimento. Textos com qualidade, com uma história que não se prolonga no tempo, proporcionando excelentes trabalhos de atores e que oferece espaço para debate. O desafio, portanto, nesta altura, em 93, o desafio era transportá-las para um formato que fosse apelativo para o pequeno ecrã. E eu lembro-me de saborosas discussões com os realizadores, entre eles a Maria João Rocha, antes de se iniciar a produção das peças. E quais eram essas discussões? Eram mais ou menos deste tipo. Bom, o teatro, como sabemos, o teatro ao vivo promove uma troca maravilhosa entre corpos e energias. É um lugar sagrado de partilha entre público e intérpretes. Nada pode substituir essa ressonância. E continuo a dizer exatamente o mesmo que dizia há 20 anos. Portanto, à falta dela, há que encontrar o que pode substituir em televisão esse encontro e essa ressonância. A TV é um aparelho que está em casa do espectador. O olhar do espectador só se torna ativo quando o que se passa o consegue cativar e seduzir. Se não está ali meio a dormir, a olhar para aquilo. Assim, havia que encontrar estímulos que desencadeassem essa vontade de ver. O texto era importante, mas a forma como seria dado a ver era da nossa responsabilidade, minha, dos realizadores e das equipas criativas. O ponto de vista, no que conduzia, a Nélia falou nisto há bocado, o que conduzia o espectador era essencial. No teatro é o espectador que escolhe para onde olhar, a TV cabe ao realizador escolher o que as câmaras mostram. É o seu olhar que comanda. Logo, o que se quer transmitir ganha importância redobrada. A partir do conhecimento do que se quer com o texto, portanto, isso foi para mim uma grande felicidade que estamos e discutimos muito o que é que realmente queríamos que chegasse a casa dos espectadores. Depois os realizadores é que tinham que saber como, a forma de fazer isso, mas o que é que se queria dizer com cada texto, porque os textos foram mesmo pensados na altura para a atualidade, para aquilo que nós pretendíamos, onde é que nós pretendíamos chegar ao espectador. E essa é da resposta, portanto, a partir do conhecimento do que se quer com o texto, há que criar a forma. E aí eu afastei-me, ficava com os realizadores. E essa é da responsabilidade do realizador e dos criativos de que se rodeia. Criar, e era isso que nos interessava na altura, criar para apontar novas possibilidades, novos caminhos, para abrir novas perspectivas, era o propósito destas peças. Creio que isso foi totalmente conseguido. Aliás, eu acho que a Fé, Esperança e Caridade, que vimos ali um bocadinho, vai ser intemporal. E era muito isso que se pretendia e que eu achei que foi realmente completamente conseguido e que vai ficar para sempre. Mesmo mudando a televisão, que mudar, eu acho que fica. Bom, isto foi o passado e eu imagino agora, nos dias de hoje, como seriam as reuniões que tivemos. Seriam completamente diferentes, tenho a certeza. Primeiro, não acredito que me atirasse à causa do teatro em televisão ou para a televisão da mesma forma. Porque ambos se distanciaram. O teatro, como sempre aconteceu ao longo dos séculos, mudou muito nestes 20 anos. Recriou-se, inovou, mechanizou-se, tornou-se ainda mais corpóreo, mais necessidade da presença física do espectador. Quem tem o hábito de ir ao teatro já deve ter reparado que se joga imenso com os 5 sentidos neste momento e com uma grande fisicalidade. Acho que o teatro está a ir para sítios diferentes, exatamente para se afastar do cinema e da televisão. Sinto isso na pele, que é, queremos qualquer coisa que se sinta, passe para o lado de lá, que seja imediatamente apreendido pelo corpo do espectador. Portanto, não é cinema, acho que o teatro cada vez se distingue mais. Houve uma altura em que podia ser usado e cada vez se afasta mais das outras artes, embora as engloba todas. O teatro é o que engloba, não é verdade? Todas as artes também. A televisão, por seu lado, encontrou uma identidade própria. Não falo da televisão portuguesa, cuja ficção é um bocadinho arcaica, triste e letrada, e perdoem-me as exceções, porque existem exceções, como sempre,
mas continuamos muito com novelas, sitcoms, podem ser chamadas de outras coisas, mas acabam por ser sitcoms, e creio que agora estão a estrear na RTP uma ficção que tenta ser, não vi, mas tenho lá gravado para ver, acho que ontem estreou, anteontem, não foi? Um produto de ficção que é diferente do que as outras televisões privadas apresentam. Não posso falar porque não vi. Portanto, perdoem-me as exceções, mas é o que eu sinto em relação à indústria audiovisual em Portugal. Mas a televisão encontrou essa voz própria. Eu estou a falar de países como a Dinamarca, a Suécia, os Estados Unidos, a Inglaterra. Neste momento existem séries dinamarquesas, norueguesas, americanas da HBO, inglesas da BBC, que realmente têm uma identidade própria. Não são para cinema, nem são teatro. Não tem nada a ver com nada. É televisão. Portanto, é nesse sentido que eu digo que sinto que a televisão tem uma linguagem própria. Eu não vou ver uma coisa que acho extraordinária, sei lá, o Black Mirror, da BBC, não vou ver no cinema. E não tem nada com teatro. Só a televisão é que pode passar aquilo. É por isso que eu digo que a televisão encontrou uma linguagem neste momento. Também é preciso dinheiro, é por isso que Portugal se calhar não a encontra. Portanto, poderia nomear aqui uma série de brilhantes produtos da HBO ou da BBC que trazem para a nossa casa os temas dominantes da atualidade e histórias que nos fazem refletir sobre a nossa condição e sobre o mundo em que vivemos. E muitas vezes bebem em grandes autores de teatro como Shakespeare, Brecht, Johann Matthew, Ionesco, etc. Porque os temas dos grandes são sempre intemporais e universais. Se foi possível encontrar produtos que são bem escritos, bem estruturados e feitos de raiz para a televisão, se isto é possível neste momento, por que recorrer aos textos de teatro? E é verdade, eu já não defendo o teatro em televisão, ou seja, pegar num texto de teatro e é isso que eu quero que as terminologias fiquem bem definidas, que é pegar em textos de teatro e fazê-los em televisão ou ir ao teatro, gravar teatro para televisão, eu não defendo. Neste momento não tenho nada a ver com isso mesmo. Agora, teatro para televisão. Pensado e escrito para televisão, como aliás vimos o do Costa Ferreira, que foi pensado e escrito e que tinha uma televisão. Pergunto-me, mas isto é pergunta, é mesmo para refletirmos em conjunto. Porquê escrever teatro para televisão quando esta já ganhou o seu lugar e já nem sequer depende de uma programação, visto que o espectador é livre de fazer a sua própria programação? Eu nunca vi programas de televisão porque eu faço a minha programação e creio que a maior parte das pessoas neste momento a faz. Vamos deixar o teatro para os teatros e a televisão para as nossas salas? É uma pergunta que eu faço. Também isso me oferece dúvidas. Refletindo mais um pouco, aparece-me como pouco sensato excluir completamente o teatro da televisão. Primeiro, porque um excelente texto teatral é sempre um ótimo ponto de partida. Segundo, porque a televisão deve divulgar o que se faz. Direi, pois, que em televisão a divulgação teatral é essencial. E acho que a televisão, sobretudo a televisão pública, deve fazer isso, tem a obrigação de fazer isso, que é divulgar tudo que a cultura e a arte que se faz no país. Aí o teatro está bem. Escrever teatro para televisão, não sei. Deixo para vocês pensarem se realmente vale a pena fazer teatro em televisão ou se não vale a pena. Mas, neste sentido, escrever para a televisão. Quero, no entanto, deixar bem claro que o teatro foi o melhor produto em televisão durante muitos anos, que o seu papel foi decisivo para criar espectadores mais cultos e letrados, que foi o grande suporte da TV nos seus anos iniciais. Foi assim que entraram em nossas casas nomes incontornáveis, tanto da cena portuguesa como internacional. Que a minha geração e algumas depois se formaram com o teatro em televisão. Por isso o património da RTP não tem preço, deve ser protegido como um tesouro. Um registro que fará as delícias de futuras gerações e um indiscutível manancial para investigadores e estudiosos, não só de teatro e de televisão, como das civilizações. E peço desculpa por ter levado tanto tempo. Obrigada, Isabel. Acho que ficaram aqui alguns pontos para reflexão, para pensarmos um bocadinho sobre esta problemática de teatro e televisão e com todas as proposições que se podem colocar no meio para o ligar. Eu passava agora a palavra ao professor Manuel Frias Martins, sim. Para quem não conhece,
eu não retiro o professor porque eu acho que ele é professor, não é? Acima de tudo, e acho que todos os que foram alunos percebem o que é que se diz quando é ser professor, não é? Portanto, que é qualquer coisa de extraordinário. E por isso eu não retiro a palavra professor. O professor Frias Martins é doutorado em Teoria da Literatura pela Universidade de Lisboa, é ainda professor aqui na faculdade, mas está em processo de reforma, não é? Mas não vai deixar de participar em tudo o que sejam iniciativas interessantes, não é? Espero que algumas propostas pelo gabinete, mas o professor tem uma longa carreira em termos de lecionação, é crítico literário com inúmeras colaborações em jornais, revistas e programas radiofónicos, sendo atualmente vice-presidente da Associação Portuguesa de Críticos Literários. Para além disso, tem também uma longa produção de ensaios. Curiosamente, eu gosto sempre de destacar que o professor tem sempre uma frase com que termina a sua apresentação, não é? O seu mini currículo, que é: não escreve poesia nem romances, mas eu espero que tenha pensado um bocadinho sobre o que é isto de televisão e teatro. Para além disso, acho que também é bom mencionar que escreveu um ensaio muito interessante, que eu aconselho a leitura a todos vocês, que é a Espiritualidade Clandestina de José Saramago, e que venceu o Grande Prémio de Ensaio Eduardo Prado Coelho. E vamos agora ouvir o que é que o professor tem a dizer sobre... Muito obrigado. Enfim, os meus agradecimentos ao Colepu, ao grupo que não tenho aqui, mas em particular à Nélia Cruz, pelo convite e pela simpatia que sempre foi nestas coisas. Eu, quando a Nélia falou nisto, eu fiquei a pensar o que é que se espera de mim. Espera-se uma reflexão sobre o teatro, espera-se uma relação académica com a problemática da televisão na sua relação com o teatro. E dei para mim a pensar que talvez o mais interessante fosse situar a questão em três patamares. O primeiro, que é o teatro, ou a teatralidade em si. A segunda, qual é a situação do teatro nestes últimos anos, designadamente na sua relação com a televisão. E a terceira, talvez, o que é que se espera do teatro em televisão e da televisão enquanto tal? E quais são os exemplos estrangeiros? E, finalmente, englobar tudo isto, a minha experiência com os alunos. Porque quem é professor tem à sua disposição, todos os anos, um laboratório. E eu que ensinei Shakespeare durante muitos anos, e, portanto, o teatro shakespeariano, o teatro isabelino em geral, sobretudo o shakespeariano, deu-me sempre a possibilidade de ver até onde é que nós podíamos ir no prazer de ver a relação dos alunos com o teatro, e em particular, evidentemente, com o teatro renascentista. Mas, portanto, qual era a relação hoje que os alunos de hoje tinham com o teatro e com a televisão, mas particularmente com o teatro? E, portanto, será, digamos, a moldura que enquadra a reflexão que eu vos vou propor durante pouco tempo, porque os professores têm este hábito terrível, que é, ou hábito não é defeito, que é falar muito. Começam a falar e ninguém os cala. E espero que não ir para além daquilo que é aconselhável. Arriscando o lugar comum, eu diria talvez que não sou nem um grande espectador de teatro, nem um grande espectador de televisão. Nós passamos horas e horas e horas sentados à secretária, ou a preparar aulas, ou a ler coisas que, entretanto, a leitura é de facto a nossa ocupação principal. A televisão não é tem, evidentemente, horizontes próprios de enquadramento da nossa vida, mas passamos, sobretudo, numa relação com a leitura. Enfim, a partir daí, esta carência, se quisermos, da minha relação com o teatro e com a televisão, que eu diria que o teatro é uma necessidade.
Isto é, a teatralidade existe, é uma necessidade. Existe no desporto, existe na vida social. Portanto, o teatro é de facto uma necessidade. Partindo deste princípio geral, nós podemos dizer que o teatro é necessário. Porque às vezes não é tão evidente quanto isso. E a prova está nos meus alunos, mais uma vez. Poucos frequentam o teatro. Se calhar, este ano tenho 2 turmas de cultura renascentista. E tenho 110 alunos por aí. Eu fiz a experiência, quem é que vai ao teatro? 2, 3, levantaram o braço. E é muito esporadicamente. E se calhar quando tenho bilhetes agora. Portanto, a teatralidade existe, é de facto uma necessidade da vida, mas o teatro se calhar perdeu-se como um elemento necessário da existência, sobretudo desta juventude. Dito isto, vamos ver que causas é que poderão estar na origem desta situação. Eu recordo, nos anos 60, 70, de facto o teatro ocupava uma parte da minha vida, porque a televisão ocupava uma parte da minha vida também. Não havia mais nada, a não ser a televisão. E ao cinema, evidentemente. Mas a televisão ocupava-nos o tempo. E dentro desse tempo, o teatro ocupava-nos o imaginário. Porque também não havia mais nada para além do teatro. Os filmes eram filmes, enfim, que tinham o seu interesse, que tinham o seu lugar, mas as noites de teatro dos anos 60, 70, de facto, juntavam pessoas em torno do televisor. A família reunia-se para observar, para assistir. O aparecimento das telenovelas, agora é uma apreciação geral que eu faço, não como especialista dessas coisas, mas como pessoa interessada, observador interessado nestes fenómenos. O aparecimento das telenovelas transferiu para as telenovelas aquilo que pertencia ao teatro, que é a narrativa, a contar uma história e, sobretudo, a caracterização das personagens. Isto é, as telenovelas envolveram o espectador numa espécie de memória de que o teatro era o grande responsável em termos de formação. Portanto, a pouco e pouco, o teatro não se despegou das pessoas, mas as pessoas, a pouco e pouco, despegaram-se do teatro face às novas circunstâncias narrativas da televisão. A televisão dava aquilo que o teatro deu durante muitos anos. Se quisermos, desde os gregos. E o Aristóteles, enfim, percebeu isso melhor do que ninguém. Desde os gregos. Deu-nos o convívio com as paixões, deu-nos o convívio com as emoções, deu-nos o convívio com os sentimentos, com os impulsos da vida, com os instintos. O teatro deu-nos isso tudo. Mas as telenovelas substituíram o meio, conservando tudo aquilo que era a memória desses elementos fundamentais do teatro. Neste sentido, a mediação do teatro, isto é, a mediação social do teatro, aparece-me hoje como tendo sido substituída pelas telenovelas, por aquilo que é o centro de atenção do espectador atual, que é de facto o espectador da televisão, através das telenovelas. Mas também o teatro teve responsabilidade em tudo isto. Eu recordo que durante os anos 80, 70, 80, se assistiu a uma espécie de elitização do consumo cultural, que tornou o teatro uma espécie de emblema de oposição àquilo que se poderá chamar lá do senso o teatro comercial ou a comercialização da cultura. E as vanguardas, apesar de toda a relevância que podem ter, por vezes são prejudiciais à própria arte de que são vanguarda. E nisto aconteceu, julgo eu, com algumas peças, com muitas peças, aliás, que foram representadas em Portugal e que afastaram, a pouco e pouco, o público
pelo grau de elitização dos seus próprios modelos de enquadramento teatral. Ou seja, as várias vanguardas, durante os anos 60, 70, 80, encerraram a prática teatral numa espécie de câmara de eco dos próprios atores, autores e encenadores. E o que se torna necessário, ou que se tornou necessário, sobretudo a partir dos anos 90, julgo eu, foi que estes intervenientes diretos tomassem consciência de que deviam reequacionar o modo como estão no mundo, mergulhando no mundo e saindo da câmara de eco deles próprios. Quando isto acontece, então o teatro tem viabilidade. Comercial ou não? Torna-se comercial, porque ter público torna-se inevitavelmente lucrativo. Quando nós saímos da câmara de eco de nós próprios, encontramos uma linguagem para comunicar com o outro. E então o outro, sentindo-se chamado, comunica também. E a resposta está na presença em determinadas salas e não noutras. Dito isto, onde é que está a televisão? O cinema não substitui o teatro, evidentemente. Mas a televisão, julgo eu, conforme já referi, sobretudo as telenovelas, introduziram um elemento totalmente novo na relação do público com o teatro. A sequência narrativa, a suspensão da ação, a caracterização das personagens e a afirmação da vida cotidiana deram à telenovela um reconhecimento social que substituiu aquilo que o teatro tinha para oferecer como comentário da vida da sociedade. Antes o teatro ainda reinava no ecrã, como muitos ainda se lembram, com as noites de teatro. Isto não acontecia, ou melhor, este processo não é só português. Isto é um processo europeu. Eu nunca tinha pensado nisto em termos de reflexão académica e fui informar. E encontrei dois exemplos principais: Inglaterra e França. Os ingleses continuam a queixar-se de que o teatro desapareceu da televisão. Os franceses fizeram uma coisa muito interessante. Isto a propósito de um quadro geral de existência europeia e, aliás, talvez até eu esteja a exagerar, porque estou a comparar um país com níveis de educação e de consumo cultural, que é o nosso, muito abaixo dos outros. Mas, apesar disso, sobretudo a Inglaterra e França, dois países com grandes tradições teatrais, o queixume é o mesmo. O teatro desapareceu da televisão. As representações das peças de Shakespeare são por si muito importantes e são frequentes na televisão, mas não são representativas do teatro na televisão. São representativas daquilo que se poderá chamar uma espécie de cultura nacional que pretende não só rever-se naquelas peças, mas sobretudo também exportar um modelo cultural da cultura, enfim, britânico ou enfim, inglês. Seja como for, eu tive o cuidado de ir à internet e encontrei em França, e já agora a Sky, como é que é? Sky Art, se não me engano, é a única cadeia que tem interesse no teatro, mas exatamente é a cadeia que mostra produções do Shakespeare Globe e, enfim, algumas breves adaptações de Chekhov, mas adaptações de Shakespeare produzidas pela BBC é um caso, de facto, muito especial. Mas em França há um fenómeno muito curioso. Muito curioso. Em França, em 2013, foi criada a chamada La Chaîne Théâtre. La Chaîne, não sei se... Sim. La Chaîne Théâtre. Que era um canal, enfim, no âmbito de uma rede que é Les Chaînes TV Interactive. A Chaîne Théâtre era um canal que, durante 3 horas e meia, divulgava, eu
eu insisto no divulgava porque é no passado. Como nós, infelizmente, nós vamos ver. Mas 2013 é criado então La Chaîne Théâtre, que durante, e todos os dias, que durante 3 horas e meia, ou passava peças que, entretanto, tinham sido filmadas nos respectivos teatros, tinham acabado o seu ciclo, digamos, de existência e passaram para a televisão, foram filmadas em palco. Ou comentários de vários artistas, ou programas pedagógicos acerca do teatro para cativar público, etc. Muito interessante. Muito interessante. Em abril de 2015, isto acabou. Como? Estávamos a comentar que O os ingleses streaming, têm eles têm o streaming todos os dias do National Theatre. Ok. Eu sei. É aquilo que eu encontrei em 2015, esta cadeia acabou. Vocês saberão estes aspectos melhor do que eu. Não lembrava disso. Mas em 2015 isto acabou. Isto é, durou 2 anos. Falta de público. Não tinham, de facto, espectadores em número suficiente que justificasse a continuidade deste canal. E estamos em França, com uma tradição dramática fortíssima. Em Inglaterra não há, de facto, uma frequência... Enfim, não há, por simplesmente, teatro na televisão. Portanto, Portugal não é exceção. Nós ficamos muito contentes. Não é? Normalmente, quando isso acontece, Portugal também é uma exceção. Portugal está no mesmo barco. Quase sempre num barco que está a ir ao fundo. Mas pronto, estamos no mesmo barco. Como é que nós podemos sair daqui? Eu estou com alguém da televisão e da RTP2, onde, normalmente, quando eu ligo, na RTP2 encontro coisas muitíssimo interessantes. Neste momento, há 2 dias, deparei com um programa sobre ópera, Sim, muito interessante, interessantíssimo. Eu julgo que o chefe é italiano, ele fala muito bem inglês. É catalão. Fala muito bem inglês. E fala também italiano. Um programa interessantíssimo da divulgação da ópera. Mas quem nunca teve, nunca foi culturado na ópera, ou tinha algumas reservas em relação à ópera, ali tem, de facto, uma coisa perfeitamente acessível, com uma explicação e até com um dinamismo que capta inevitavelmente a atenção. É esse dinamismo que eu julgo que tem que estar em qualquer presença futura do teatro na televisão. A Isabel Medina referia, e eu estou completamente de acordo, o estatismo do teatro em televisão, desta relação tradicional, esse estatismo já não cola. Já não cola. E é por isso que os espectadores, seja aqui, seja em França, seja em Inglaterra, se afastam do teatro na televisão. E, portanto, não há teatro na televisão porque não há espectadores. Estes, por sua vez, não se identificam com esta relação estática que o teatro em televisão tem. Porque há uma expressão muito interessante de Isabel Medina, que é, de facto, o teatro como espaço sagrado. Há, de facto, uma sacralidade nesta relação da sala, do espectador, com os atores no palco. Os atores estão a ser vistos, mas também estão a ver. Esta relação cria uma atmosfera muito própria. Não é bem uma cumplicidade, é uma interação, mas mais no sentido íntimo da interação. Não é interagir em abstrato, é uma interação íntima que se perde completo no estatismo da relação. Eu falo mais uma vez como espectador e alguém que está a pensar, talvez até em certa medida pela primeira vez, nestas circunstâncias. Então, é possível fazer alguma coisa por isto? Eu julgo que sim. Eu hoje julgo que há condições tecnológicas para se fazer teatro na televisão, desde que a televisão assuma que tem que ter
uma linguagem muito especial na relação com a teatralidade. Isto é, não pode ser esta transferência tradicional do teatro para a televisão. Tem que haver, de facto, uma outra atitude que, recorrendo a meios tecnológicos que existem neste momento, recorrendo, e que eu, enfim, me dispenso de citar porque não os conheço, mas sei que existem. Desde que haja vontade, pode haver condições, vontade, evidentemente, das pessoas e pessoas para executar uma concepção de teatralidade televisiva, porque às vezes pode também não existir. Pode também não existir. Pode haver vontade, pode haver um objetivo, mas depois falta-nos a matéria-prima. Falta-nos até executores de uma ideia. Mas desde que isso exista, acho que nós temos condições para levar o teatro novamente à televisão. Mas não é o teatro tradicional, mas também pode haver. Evidentemente, podemos levar uma da Garganta mais uma vez, ou para Luís Sousa à televisão, cai sempre bem, não é? Quem és tu? Bom, seja como for, e para terminar, há hoje, julgo eu, condições tecnológicas para um trabalho diferente. Desde que se assegura um aspecto fundamental na maneira de filmar o teatro, colocando ênfase no movimento, no dinamismo, e coisas que eu escrevi, mas saltei, e sobretudo, julgo que só o teatro tem a capacidade de incorporar no material dramático observações profundas, provocatórias e intemporais acerca da condição humana. Portanto, teatro na TV, sim, o mais rapidamente possível, mas num novo enquadramento intelectual, um novo enquadramento cultural, um novo enquadramento tecnológico. Desculpem se demorei muito tempo, as pessoas têm este péssimo hábito, começam a falar, ninguém nos cala. Muito obrigado pela vossa atenção. Depois de mais umas achas para a fogueira, não é? Como se costuma dizer, mais motivos para pensarmos sobre esta questão do teatro e da televisão, vou passar agora a palavra à doutora Teresa Paixão, que, para quem não sabe, não conhece, é licenciada em Literatura Clássica e, depois de alguns outros percursos, não é? Acabou por, em 1986, entrar para a RTP. Depois aí trabalhou em diferentes áreas, acabando por trabalhar durante algum tempo relacionada com a programação infantil. E foram 25 anos. Algum, não é? Portanto, há um bocadinho nós estávamos a falar, já foram 23 anos, não é? Algum. Mas depois, não é? Depois estes percursos nunca são em linha reta, não é? Portanto, há sempre alguns pequenos desvios, depois de alguns momentos que a doutora Teresa Paixão diz que foram sempre de grande prazer, não é? No trabalho. Ela termina com uma frase que eu acho interessante e acho que pode dar um mote para o desenvolvimento daquilo que tem a dizer sobre teatro e televisão. Portanto, em 2015, é convidada para dirigir a RTP2. Como devem calcular, é um desafio, não é? É um desafio para qualquer pessoa. Ela diz que não é o canal preferido dos portugueses, não é? Mas é, sem dúvida, o mais amado. E, pelo menos, aquele que devemos cuidar mais. Portanto, eu dou a palavra à doutora Teresa Paixão. Boa tarde a todos. Eu vou, como a Isabel, ler, mas gostava só de dizer que essa frase não é minha. O meu pai, quando nos convidaram para ir a algum sítio que nós dizíamos que não queríamos ir, tínhamos uma festa de garagem, ficava muito zangado e nós dizíamos, mas nós gostamos muito de ti. Ele, sim, mas o que é que me serve ser amado se não sou o preferido? E, portanto, foi por isso que eu disse a frase. Ora bem, eu agradeço o convite para estar aqui à Maria João Rocha e à Amélia Cruz e cumprimento os colegas e gostava de dizer a Isabel, estou muito contente em estar aqui contigo, porque é a primeira vez que temos as duas numa mesa, mas temos horas e horas de televisão dos projetos. A Isabel fez comigo nos projetos mais interessantes e estimulantes deste percurso.
É muito especial também para mim estar aqui hoje, no mês em que se comemoram os 59 anos da RTP, que foi no dia 7 de março, que foi uma empresa que tornou a minha vida muito gira, não só nos 25 primeiros anos em que fui apenas uma espectadora crítica, mas despreocupada, como nos últimos 30 em que tenho sido uma espectadora preocupada e profissional. Ao mesmo tempo que sinto um certo embaraço, porque acho que me sou muito insignificante, tendo em conta as pessoas magníficas que conheci na RTP e que a fundaram e a quem agradeço imenso. Pediram-me que respondessem a algumas perguntas, a Anela mandou-me um mail, e uma das perguntas era o que é que era para mim o teatro, e eu posso dizer que desde adolescente é um prazer imenso. A segunda era o que é que era para mim a televisão, e eu acho que é uma paixão escaldante à primeira vista. E a terceira pergunta era o que é o teatro na televisão ou para a televisão, e eu acho que é um pecado mortal, porque é uma mistura explosiva de prazer e paixão. Portanto, respondidas as perguntas que me tinham pedido, vou passar agora ao teatro, que é da minha responsabilidade. Quando fui nomeada para o cargo de diretora da RTP2 em março de 2015, foi a primeira coisa que disse que ia fazer. Eu vou fazer teatro na televisão, vou produzir peças para a televisão e vou produzi-las no Monte da Virgem. E a partir daqui surgiram muitas perguntas com a equipa. Então, mas tu vais produzir e queres fazer isso para quem? Quem é que vai ver esse teatro? E depois de pensar com as outras pessoas, dissemos, vamos produzir teatro de gente nova para gente nova que não tem acesso à sala, que nunca viu teatro, que não pode ver, que não tem teatro disponível. Decidimos então propor a pessoas, a jovens companhias, em início de carreira, que escrevessem textos para peças de 25 minutos e que sugerissem elencos, e a RTP daria as restantes condições. Os cenários, cuja primeira peça, o resto do cenário, é da responsabilidade de António Plainas, a iluminação, o som, a direção de atores e a gravação. Digamos que nós queríamos abrir a porta às pessoas mais novas, aos profissionais mais jovens de teatro, para que os mais novos também o quisessem espreitar. E não queremos com isto excluir os mais velhos, até porque há imensa gente mais velha que gosta muito de estar atualizada, que é o meu caso, que também já não vou para nova e gosto imenso de ver o que é que se está a fazer. Mas queríamos registar, era como que uma necessidade de registar o trabalho de uma geração do século XXI, como a RTP fez. Por exemplo, quando o Frederico tinha 35 anos quando fez esta peça, eu fui ver à net quando é que ele nasceu. Ele tinha 35 anos quando fez a peça que nós vimos, ele no Trana. Como o Hernando Peiroteu, que aos 32 anos ensinou para a televisão o Pedro Cru, de António Patrício, com 150 figurantes. Ou como o Artur Ramos, que aos 31 anos ensinou o Pedido de Casamento do Chekhov, que por sua vez a escreveu aos 28. Portanto, era isto que nós queríamos fazer. Era imitar aquilo que já foi feito, que é registar o trabalho de novos criadores de uma geração que está a nascer. É evidente que dentro de nós também havia aquela ambição de pensar que se nós mostrarmos teatro na televisão, as pessoas vão ao teatro, porque depois vão ter vontade de ver aqueles atores no teatro. Mas disso nós não temos a certeza, nisso estou aqui com a Isabel. Não temos a certeza, até porque o teatro em televisão, para se conseguir ver, tem que ter pormenores que na sala não se conseguem ver. Por exemplo, o teatro em televisão tem que ter planos próximos, não é? Ou seja, se nós estivermos Eu lembro-me de ir à Inglaterra e comprar os bilhetes mais baratos e ficar lá no alto e não ver nada, não é? Via mais as pessoas que estavam na plateia do que o que se passava no palco. Ainda ouvia menos, porque também o som era péssimo e eu nem sequer dominava a língua naquela altura com a mesma... o meu domínio da língua era muito rudimentar, portanto eu não via, nem ouvia, mas gostava de estar lá. Isso é verdade. Portanto, se nós ficarmos muito atrás, com o senhor muito alto à nossa frente, e o ator se puser a chorar no palco, não se vê. E na televisão pode-se ver os olhos dele, não é? Cheios de lágrimas, não... Portanto, é uma coisa muito diferente. A televisão pode dar detalhes que os espectadores, no fundo, verdadeiramente na sala não conseguem ver.
E, inclusivamente, por exemplo, se há uma piada e há uma gargalhada, as duas frases seguintes dos atores, se eles não esperarem que a gargalhada acabe, nem sequer se ouvem. E na televisão o som é perfeito, não há nada que esteja lá que não seja apenas para a peça, não há nenhuma perturbação. Portanto, digamos que até acho que, possivelmente, se as pessoas virem muito teatro na televisão, chegam à sala e até se desiludem. Então é isto, então, mas eu agora nem vejo bem nada, não é? Portanto, até pode ser uma desilusão se a pessoa começa a prever na televisão quando chega à sala. Mas há coisas, evidentemente, que são possivelmente muito mais fáceis de fazer em televisão. Também quer fazer chegar a emoção, porque o ator pode repetir e melhorar-se durante a gravação e fazer chegar a emoção, e o texto é mais bem ouvido. Portanto, evidentemente que também há vantagens. Mas é caso para perguntar, então fazer teatro na televisão é bom para quem? Não é? Então quem é que é bom? Se não é a reprodução do que está na sala, se tem que ser uma coisa quase como cinema ou como telenovela, isso é bom para quem? Porque é que se vai fazer? E nós achámos que era bom para os dramaturgos e para os atores, e porque, como disse a Isabel, porque é uma disciplina que consegue juntar mais disciplinas e com mais criatividade e mais ação. Quer dizer, junta a arte da cenografia com a iluminação, com o som, com a música, com o texto, com as palavras, com a interpretação, com o guarda-roupa, não é? Há ali imensas profissões ali incluídas. E é bom para o público, que apesar de às vezes ter que começar por ver na televisão, também se prepara para um outro género, que é, em primeiro lugar, uma coisa que começa e que acaba, não é? Não continua para o dia seguinte. Embora eu me tenha apercebido agora com as séries curtas que o público fica muito zangado e até nos insulta por não haver mais episódios. Houve nós tentámos acabar de pôr o último episódio da Borgen, quando ela ganha as eleições, no dia das eleições em Portugal. E então, depois tivemos uma carta no público, no jornal público, de um homem que nos insultou porque foi por causa de ganhar as eleições que não houve mais, houve censura. Ficou ali e nós não pusemos mais episódios. E tivemos que pedir à Danish Television que nos enviasse uma carta para nós mandarmos para o público a garantir que eles não tinham mais episódios para vender. Quer dizer, as pessoas estão de tal maneira adaptadas às 17 temporadas da Anatomia de Grey que não conseguem aceitar uma coisa que acabe aos 8 episódios ou aos 5. Ficam muito zangados. E há outra coisa também, ficaram muito zangadas. Nós passámos uma série chamada Hospital Real, que morreu tudo no fim. E as pessoas também nos insultaram, que não era de serviço público não dar uma perspectiva positiva da vida e que o serviço público tinha que dar coisas que acabavam bem, porque isso é que era de serviço público. Portanto, eu já agora aproveito para vos dizer e fazer um pouco de publicidade. Comprámos 4 peças do Shakespeare, do Globe Theatre, que vamos agora exibir todos os sábados para comemorar os 400 anos, para assinalar os 400 anos da morte do Shakespeare. Assim, como eu Julieta, a Tempestade, Tanto Barulho para Nada e Noite de Reis. Não, eles não nos venderam. Não, Noite de Reis. E por isso também vão morrer todos e, portanto, já nos estamos a preparar para receber várias críticas por o serviço público não dar uma perspectiva positiva. E pronto, estávamos aqui nesta coisa. Eu acho que é bom pôr teatro para dizer às pessoas que há outros objetos televisivos que não são apenas a telenovela, as séries. É outra coisa, é um objeto televisivo novo. E eu acho que o teatro tem uma coisa que as telenovelas não têm, é que as telenovelas têm que reproduzir a nossa vida e o teatro não é a reprodução da nossa vida. O teatro admite o simbólico e o extraordinário e, portanto, as pessoas também têm que ver essas coisas extraordinárias. No meio desta coisa, pensámos, mas temos que pôr algumas coisas que pareça teatro. Primeiro é que a promoção diga sempre que é teatro. Não diz que é telefilme, porque como é que nós vamos fazer de modo a não ser igual a um telefilme? E porque há muitas coisas que não se conseguem reproduzir, nomeadamente esse lado sagrado, o ritual da entrada, dos bilhetes, das pancadas do Molière, que eu acho que nunca ninguém sabe quantas são ao certo, da cortina que se abre, das palmas no fim.
E então decidimos e combinámos com os realizadores que todas as peças que vamos fazer começam com um plano geral, como a visão do teatro, e só depois é que se entra para os detalhes, e acabam todas também com um plano geral e com palmas, para dar uma noção um pouco mais parecida com aquilo que se passa. E encontrei no Centro de Produção de Lisboa, do Porto, o sítio tântrico, desculpem a expressão, mas ela só quer dizer espaço e tempo, onde conseguimos fazer, porque o Centro de Produção de Lisboa é um sítio onde há muito espaço. As cidades pequenas têm essa vantagem, chega-se num instante, há muito menos pessoas e portanto houve tempo para começar a fazer as peças e espaço. E também criámos um genérico geral, ao qual chamámos a peça que faltava, e eu gostaria que este título fosse olhado como um bocadinho arrogante, porque obviamente que não faz falta nenhuma daquelas peças, já foram todas escritas peças magníficas para televisão, mas também humilde, porque obviamente que a RTP2 não tem tudo e é assim um bocadinho como... É uma peça que não é só a peça de teatro, mas era uma peça que faltava. E fomos buscar ao teatro fomos buscar gente ao teatro também que nos ensinou essa junção em que foram as pessoas da televisão que, juntamente com pessoas do teatro, criaram estes objetos, que eu espero que depois as pessoas gostem deles. E eu acho que isso também foi outra coisa muito, muito simpática, que foi encontrar um modo de juntar as pessoas de dois mundos que eu também acho que se têm afastado. E nesse sentido acho que foi uma experiência está a ser uma experiência muito interessante. Já gravámos duas peças e acho que está a ser uma experiência muito interessante. E ao contrário do que a Nélia disse, e desculpe por contrariar ou não concordar, eu não gosto nada de desafios, eu só gosto de fazer coisas para as quais estou preparada e não gosto nada de desafios. Portanto, fomos chamar, digamos, as pessoas que sabiam fazer para que não nos sentirmos em desafio, não é? Ver se a coisa dava. Mas não foi. Mas o que eu acho que foi melhor nesta ideia de fazer este projeto nem é tanto. É uma coisa mais pessoal, se calhar. Vou agora brincar um pouco, mas que é o que me agradou muito nesta ideia de fazer objetos televisivos que não fossem nem telenovelas nem séries. Era criar qualquer coisa diferente, embora que já tenha existido. Era um bocadinho poder recuperar, no sentido público, recuperar aquilo que as pessoas já disseram. Há muita gente que viu só teatro na televisão. Eu própria só vi uma baleia na televisão. E outro dia estive com o Tiago Guedes, que está agora a dirigir o Rivoli, que me disse que nasceu numa pequena aldeia do Ribatejo e que se tornou coreógrafo porque viu o balé na televisão. E, portanto, era um pouco recuperar essa importância que a televisão tem. E esse foi mais do que o teatro, até um pouco, o que me agrada mais nesta ideia, é recuperar essa importância que a televisão tem para garantir, quando me reformar, pelo menos para tentar que haja continuidade, e quando me reformar e voltar a ser uma espectadora despreocupada, continuo a ter uma vida giríssima a ver televisão. E pronto, muito obrigada. Bom, depois destas três formas de olhar o teatro e de olhar a televisão e a sua relação às vezes complexa, não é? E às vezes desavinda, eu não sei se têm alguma questão, de certeza que têm alguma pergunta a colocar, alguma dúvida. Bem, a minha experiência de televisão é mínima. Eu suponho que a primeira coisa que fiz para a televisão foi exatamente a Fé, Esperança e Caridade. E eu de televisão confesso que não percebo rigorosamente nada. De maneira que eu estive atento e agora quero digerir, digamos assim, aquilo que eu vi e, de momento, eu não vos posso pôr perguntas, não é? Porque preciso de digerir aquilo que eu vi. Enquanto enfim, ator, a minha experiência também é exclusivamente
nessa banda, eu nunca me preocupei um segundo, como sabem, desde 82 que eu estou na Cronocópio, não é, com o Luís Miguel, e eu nunca me preocupei minimamente com qualquer coisa que tivesse a ver com a encenação, etc. Talvez por deformação profissional, visto que eu sou colega, desculpe dizer, Sim, colega, claro. é de clássicas, Tenho eu sou de muito gosto. românicas, não é? Eu sou de filologia românica, de maneira que, digamos que eu intervenho um pouco não, muito, porque sou, também como durante a vida inteira fui professor, também falo muito, e em relação, sobretudo, por exemplo, aos jovens que agora trabalham connosco, e que é decididamente um grande prazer, alguns deles, por exemplo, têm dificuldades na leitura, e eu, com os vícios de professor, digo, oh, rapaz, estás a separar o sujeito do predicado. Ouve lá, oh, rapaz, atenção, olha que. Então, eu sou o chato da gramática. Mas, portanto, digamos que a minha função, digamos assim, no grupo, é claro que o Luís Miguel também é de Românicas, o Luís Barreto também é de Românicas, mas todos nós, digamos que fazemos esse tipo de trabalho de leitura, de ajudar à compreensão mais funda do texto, percebendo o texto. Tudo o resto é com o Luís Miguel, e eu, para aí, não meto prego nem estopa, portanto não vou, digamos assim, entrar em domínios que me são alheios e pronto, eu cumpro aquilo que me pedem para cumprir, se estou de acordo, se não discuto com ele ou com eles, mas, portanto, sinceramente, aquilo que aqui nos traz hoje, eu não posso contribuir e quero primeiro digerir para posteriormente fazer Mas perguntas. relativamente à sua atuação em televisão, foi diferente? O que é que achou? Quer dizer, eu achei, em relação ao com trabalho aqui com o Maria falaram João, muito. achei, eu só posso dizer, depois fiz pontualmente outras coisas que não me deram prazer nenhum, confesso, porque eu estou habituado, digamos assim, ou nós no teatro estamos habituados a ter um tempo longo, não é, para ensaio, não é? Há, digamos, uma apropriação da coisa que se faz ao longo de muito tempo. E não estou a falar da Fé, Esperança e Caridade, mas das outras coisas em que pontualmente fiz, já nos seriados e não sei o quê, mas 2 ou 3, eu tinha sempre a sensação de que depois de ter feito, está correto, está ótimo, não sei o quê, eu tinha a impressão que não estava nada ótimo, nem correto, porque não havia tempo, eu não tinha tido tempo e não tinha tido tempo para ter o outro, e para ter os olhos do outro, e para ter o gesto do outro, e para ter o tempo do outro, de maneira que tudo isso julgava em meu desfavor. Coisa que, em relação ao teatro, digamos assim, não se põe, uma vez que nós temos, eu já sei que, é claro que todos os dias é diferente, enfim, relativamente diferente, mas eu sei com o que conto, não é? Eu sei com o que conto. Se me perguntar se uma certa dose de imprevisto, entre aspas, pode ser benéfico, pode. Mas digamos que há um lastro que é muito importante e no qual eu me mexo já com facilidade, coisa que, digamos que a televisão, essa outra, não me deu. Em relação à Maria João, tem piada, ou o trabalho com a Maria João, tem piada que eu não senti isso. Senti da parte da Maria João, deixa-me fazer um parênteses, no último dia estava cá a Luísa Cruz, que era, como sabem, a protagonista de Fé, Esperança e Caridade. E ontem os miúdos lá na Cornucópia fizeram uma estreia, os Justos, e os miúdos fazem aquilo muito bem, aquela miudagem nova, saídos agora do conservatório, fazem muito bem. E o texto é deslumbrante, não é? O texto é uma coisa do outro mundo, e eles fazem muito bem.
eu ia dizer isto a propósito de quê? Em relação à Luísa Cruz. Em relação à Luísa Cruz, com a qual eu estive ontem, porque também lá estava, falámos da Fé, Esperança e Caridade. E ambos concordámos numa série de coisas. Tem piada, mas tu já reparaste como aquilo continua atual? Tu já reparaste que aquilo ficou fora do tempo? Pode ser hoje como foi ontem, pode ser amanhã, não sei o quê. E falámos, digamos assim, do trabalho que a Maria João fez connosco. E digamos que eu não me senti nunca frustrado ali a fazer. Por não ter tempo, quer dizer, houve uma maturação, pronto, isso foi muito provavelmente o trabalho que a Maria João fez connosco. Há uma questão que hoje cada vez será mais complexa, mais complicada, pela falta de know-how, é o termo que eu encontro, que é a duplicação de tarefas. Isto é, quando quem faz televisão não sabe de teatro e quem faz teatro não sabe de televisão e se juntam dois elementos, o que se passa é que, por exemplo, o que nós vimos e ao longo da história da televisão e do teatro em televisão, era uma pessoa que sabia de teatro e sabia de televisão e fazia a realização de teatro. Ou seja, a linguagem teatral vinha com a linguagem audiovisual. Estavam as duas linguagens inseridas na mesma pessoa e a mesma pessoa tinha know-how para trabalhar e para encontrar e por vezes privilegiar a linguagem audiovisual, outras vezes a linguagem teatral, mas sempre juntas, absolutamente juntas. E eu penso que fui talvez a última geração em que isso aconteceu. Sim, isso foi uma dificuldade agora. Isso foi agora uma dificuldade. Não, eu não sei, eu não vi, ainda não foi para o ar, não sei. Não foi para o ar, mas agora tem dois casos, tem dois, não é? Tem dois. Sim, tem o encenador e o realizador. Porque não, isso é muito, o ser um só é muito importante, mas é evidente que é preciso formar pessoas para isso. Sim, isso agora, aliás, tínhamos três pessoas. E esta questão, que não é, nós não tivemos muito tempo à Fé, Esperança e Caridade. Ainda por cima é um texto tão complexo e com tantos atores que não era possível. Nós tivemos um mês para ensaiar a Fé, Esperança e Caridade. O que com 19 atores torna-se muito complexo, porque é preciso distribuir a atenção por 19 atores, embora algumas personagens tenham muito mais força e presença que outras. Mas o que se passa é que eu tinha formação em teatro. Antes de ir para a televisão, tinha feito teatro e tinha trabalhado em teatro. Portanto, tinha formação em teatro. Depois adquiri formação em televisão. E o facto de perceber as duas linguagens, isso dava-me a possibilidade de, ao falar com os atores, e tu também trabalhámos juntas também, ao fim e ao cabo, ao lidar com os atores, não havia o desperdício nem de energias, nem de tempo, nem de sensibilidade, nem de conhecimento, que criasse, por vezes, até um conflito. E o conflito, o Zé Manel, tu estás a falar, de certa maneira, nesse conflito que é, está bem, porque precisamos de tempo. Ora, isso implica, isso resulta de quê? Isso resulta da falta de know-how em saber, vou ter mais dificuldade ali, em termos do trabalho dos atores, então tenho que dosear o trabalho, porque aqui vou ter mais dificuldade em termos técnicos. Portanto, eu sei que naquela cena concreta vai ser muito difícil o trabalho de câmara, ou de iluminação, ou de som, ou o que for. Então, eu tenho que dosear esse lado com o lado do trabalho dos atores. E para isso eu preciso de conhecer absolutamente as duas linguagens. E penso que é aí que está, ainda hoje, muitas das dificuldades quando nós vemos, e vemos como, por exemplo, os ingleses que continuam a fazer teatro, não é? Em televisão, como eles se conhecem as duas linguagens em absoluto. Agora que faço teatro, eu costumo, quando chego ao dia da estreia, eu digo sempre, fazer teatro é tão simples, porque só tenho uma parte, não é? Só tenho uma parte e, portanto, que bom, agora já, imaginem agora ainda ter que ter não sei quantas câmaras e o som e a mistura e o controle e o não sei quantos, e aquilo tudo, aquela confusão toda,
depois de chegar ao momento da estreia, porque o momento da estreia em televisão é entrar em estúdio. Ora, como é que vamos controlar toda essa... E, portanto, esses dois lados, numa só pessoa, eu penso que é isso que se tem sentido na falta de apetência que nós, público, temos quando vemos o chamado teatro em televisão, seja qual for o modelo, ou reportagem, ou criação específica para... Agora, daqui para a frente eu acho que vai ser cada vez mais difícil, porque as novas linguagens teatrais do chamado pós-dramático, como é que o é assim, nós ainda estamos a pensar em termos do teatro dramático. Quando agora entrarmos no pós-dramático, que é o que esta gente nova faz toda, como é que se transforma em linguagem audiovisual o pós-dramático? Confesso que acho que esse é o próximo episódio, que eu estou cá para ver, e que estou muito curiosa. Não quero que matem. Ok. Não, aí eu estou curiosíssima. Eu acho que a televisão é tão forte. Quando atinarem, como eu digo, com o produto certo para a televisão, como eu disse daquelas séries, que realmente eu fico, o Black Mirror eu acho genial. Há séries que eu acho mesmo, isto é televisão, isto eu fico, porque eu fico proativa, não fico sequer ativa só, nem reativa ao produto, eu fico proativa, inspira-me. E a partir do momento em que uma coisa me inspira, porquê que eu vou buscar outro suporte, outras coisas que estão em desenvolvimento? É que o teatro não para de crescer e de evoluir de acordo. Porquê que eu estou sempre a ir agarrada a coisas quando eu tenho um meio que me permite agora, porque já vi que se os outros fazem, também nós podemos fazer coisas fabulosas. Então porquê que não deixa? Nunca vi o Black Mirror. Já é antiga, não é? 2012? Sim. 12, 10. Mas há produtos de televisão geniais, porque assim, o que nós estamos a dizer é adaptar códigos de teatro para o que é em televisão. Porquê que não pensamos nos códigos de televisão? Que foi o que pensaram. A HBO e a BBC, quando entraram quando a HBO começou a ter toda a audiência, a BBC disse salta e para o baile e chamou os melhores argumentistas, porque a verdade é que isto continua no argumento. Os melhores argumentistas e os especialistas em televisão. E disse, ok, vamos combater a HBO, que é uma coisa, não é? E tem uma série, foi em 2012 que eles fizeram isto, e bateram a HBO. Eles venderam, inclusive, para a América toda. Portanto, isto foi descoberto, isto é inovação. Eu só me pergunto assim, mas larguem o teatro! O teatro precisa de crescer. Nós, atores de teatro, estamos sempre a descobrir coisas novas. Vem gente com nova e nós, uau! Então, mas para que eu agora vou andar a pular? O cinema está a descobrir coisas, o teatro está a descobrir coisas, a televisão devia continuar a descobrir, porque já descobriu que tem linguagem, já descobriu que tem voz, antes não tinha. Eu, em 1993, não tinha uma voz. Eu só me pergunto é porque continuamos atrás do teatro para pôr uma televisão, quando não dizemos, espera aí, é que eles fizeram aquilo? Pois é, a gente pode ser uma coisa maior que a vida. Porque o teatro tinha isso, era maior que a vida. Nós queríamos o teatro que é maior que a vida. Mas é assim, a televisão agora consegue dar coisas maior que a vida. Como o cinema nos dá coisas maiores que a vida. Então deixar que cada um cresça e cada um esteja em seu espaço. Eu não percebo a palavra. Em 92 percebi. Até 2000 percebi. Mas a partir daí digo, porquê? Se eu tenho tanto a fazer em teatro, o teatro está sempre a crescer. E se as pessoas que só querem televisão, que não são como eu, que vêm do teatro, há tanta coisa em televisão. Eu, se tivesse agora 30 anos, se calhar, largava o teatro e ia para a televisão, porque a televisão, neste momento, com as séries que estão aí a ser feitas e que me fazem pensar na vida, eu digo-lhe, aqueles Billions é uma série fabulosa, vocês não sei se têm visto. Mas os Billions põem em confronto duas realidades, que é dois homens que lutaram, que são persistentes, tomaram objetivos os dois, mas cada um de um lado. Um do lado chamado da lei, da justiça, e o outro do lado que chamam não lei. Mas que se não existisse neste momento, na sociedade como ela é feita, o homem dos Billions, se não tivesse tido aquela visão, porque são dois visionários. E agora, de que lado é que eu me posiciono? A moral, que eu estou-me a cagar, desculpem, a moral diz-me que é do lado do bonzinho. O bonzinho é a lei. E não do lado do vilão, mas o vilão é vilão porquê? Porque cresceu e enriqueceu à custa da sociedade que lhe abre as portas para isso, e põe isto
E esta reflexão que a gente faz ao ver aquela série não tem a ver com o que está lá. Lá está uma história que continua, mas por trás da história. E isto é lindo. Wanda, estávamos a falar quando a gente tem inveja, uma inveja boa, não é? Inveja boa. Que é como é que eles descobriram isto? Portanto, as pessoas da televisão têm tanto por onde procurar. Argumentistas, realizadores, tudo. As pessoas de cinema têm tanto e nós, teatros, temos tanto por onde procurar para dar novas vidas ao teatro, que eu acho. Podemos nos abraçar todos, porque é verdade, as artes abraçam-se todas e contaminam-se todas, mas não temos que estar a puxar uma para dentro da outra e a outra para ali. Não, espaço para... Desculpem lá, mas eu precisava. Obrigada. Me darem espaço. Rui, quer... Sim, bom, eu, por imposição de horário, nunca pude vir aqui assistir às anteriores sessões e fiquei muito surpreendido por ver aqui dois excertos de duas peças que não conhecia, ou pelo menos uma delas não me lembraria de certeza. Em todo o caso, eu comecei por ter contacto com o teatro justamente através da televisão. Portanto, nos serões familiares que, suponho que foi o professor Frias Martins falou nisso, e de facto a televisão RTP, tinha essa importância na formação das pessoas, e o teatro era um elemento muito importante, seguramente, para essa formação. Saltando no tempo e olhando para aquilo que me mostraram destes que passaram ainda há pouco, eu creio que existe neste momento, porque nós estamos numa sociedade diferente, e esta sociedade em que nos encontramos é uma sociedade muito fragmentada. E é fragmentada a vários níveis, ou se calhar a todos os níveis. E esta fragmentação causa, se calhar, uma perturbação na leitura da narrativa. Ou seja, quando olhamos para a ficção, aquela que passa no ecrã, esta ficção produzida é francamente fragmentada na sua construção da narrativa. Se olharmos para as telenovelas, as cenas duram 1 minuto, provavelmente temos 5 cenas em 5 espaços diferentes no mesmo intervalo de tempo a tratar de um assunto, e tudo durará 5 minutos, e depois vamos tratar de outro assunto mais à frente. E, portanto, aquela densidade que o teatro nos dá quando vamos assistir ao teatro, de algo que tem 60, 80, 90, 120 minutos, eventualmente com intervalo ou não, mas que tem um início, tem um meio, tem um fim, e em que, nesse intervalo de tempo, nós estamos mergulhados, seguimos uma linha de raciocínio, somos estimulados, somos levados a pensar, e isto é algo que nos é colocado de forma diferente daquilo que se passa quando estamos a ver atualmente alguma ficção. Há séries, algumas séries portuguesas já o tentam fazer, mas as séries americanas têm sequências em 10 segundos temos 50 planos. E, portanto, e às vezes sem texto. Portanto, tudo aquilo acontece apenas através de movimento. Portanto, nós interiorizamos aquela narrativa através do movimento, através da cor, através da luz, e tudo isto é excessivamente rápido para nós termos um tempo para analisarmos um plano, para vermos como é que ele está feito, construído, quais são os seus equilíbrios, as suas linhas de força. E há todo um conjunto de coisas que nos são dadas de tal maneira rápida que a absorção, se calhar, é muito superficial. Há pouco a Maria João estava a falar da questão do conhecimento e, aparentemente, algum conhecimento que se perdeu. Aquele plano que nós vemos na Ascensão de Joaninha é um plano extraordinário. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista da execução do operador de câmara. Para já, ele deve ter feito aquilo com uma câmara de foco fixo, uma objetiva que não era variável. Portanto, o plano, digamos, crescia para o espectador em função da distância em que a câmara se encontrava. Depois, seguramente, estaria a empurrar um pedestal
de tipo Hudson, suponho eu, que ainda era assim, de operei e, portanto, que era um equipamento bastante pesado e que obrigava a ter um grande domínio daquele instrumento para que o resultado fosse aquele. Porque todo aquele plano é fluido, é suave, é tranquilo, não vai aos solavancos, é agradável de se ver. A luz, o contraste que existe, mesmo a imagem em preto e branco, ela é bela, consegue ser bela. E isto é algo também que, de certa maneira, se foi perdendo no nosso meio audiovisual português. Nós vemos dezenas de erros de enquadramento em séries e telenovelas que são feitas. Eu tenho o hábito de ver algumas telenovelas, mas não as vejo para seguir a história. Eu vejo-as porque é um momento, enfim, ok, agora não estou a pensar em mais nada, e vejo aquilo durante um bocado, não vejo todos os dias, vejo quando, pronto, deixa-me cá ver isto. E uma das coisas que às vezes eu e a minha mulher nos entretemos é tentar perceber os erros dos atores. Eu vejo atores de primeira linha, de primeira água, a darem erros, porque simplesmente todas as pessoas se enganam, mas não há tempo para repetir. E isto é um problema também que existe na produção audiovisual em Portugal. É que não se repete as coisas. Quer dizer, está feito, está feito. Está mal, paciência, que nós temos que cumprir 45 minutos de episódio por dia, portanto, paciência. É assim. Portanto, há todo um problema que eu acho que é muito complicado, e concordo, é verdade, perdeu-se já alguma coisa. Eu acho que a RTP, não é que eu seja um velho restelo e que acho que a juventude não é capaz de fazer e que o país não avança, etc. Mas a RTP era uma boa casa, era uma boa escola. Quando tinha os meios de produção a produzir grande parte da sua programação, de facto havia um rigor, havia um cuidado nas várias especialidades daquela empresa a produzir, e à medida que as coisas foram transitando para outros locais, isso de certa maneira foi-se perdendo. E que é uma pena, porque isso também ajuda a afastar o espectador daquele conteúdo. Porque o espectador português também vê aquilo que vem lá de fora. E mesmo quando os planos são muito rápidos, e mesmo que ele tenha pouco tempo para os ver, o que é certo é que consegue-se perceber que há coisas que são mais bem feitas. Do ponto de vista técnico, as coisas podiam ser um pouco diferentes. E, portanto, eu acho que é interessante e acredito que seja necessário inventar novas linguagens ou copiar as linguagens que são feitas, enfim, e que são experimentadas. Acho que os americanos nos levam, relativamente aos europeus, levam-nos muito à frente, porque eles são muito pragmáticos. O pragmaticismo, esta corrente filosófica, é lá que surge, é lá que ela é muito trabalhada, e por isso não nos admiremos com esta hegemonia de produção audiovisual e narrativa, contar histórias. Precisamos muito. Toda a gente gosta de histórias e toda a gente precisa de histórias. E as histórias são, no fundo, o fulcro são o fulcro disto. Seja do teatro, seja das séries, seja das telenovelas, são as histórias. As pessoas procuram histórias. E se elas nos forem bem contadas, bem transmitidas, se forem adaptadas a esta fragmentação narrativa em que vivemos hoje em dia, toda a nossa vida é construída de forma fragmentada neste momento, eu acho que, porventura, teremos a possibilidade de presentear os espectadores, e eu, enquanto espectador, também beneficiar disso, de bons momentos de teatro, porque eu acho também que nós precisamos de teatro. Precisamos de teatro e precisamos ter contacto com isso, porque ele revela-nos muito da nossa própria natureza. Disso. Posso só fazer um comentário? Eu gosto imenso desses planos muito rápidos. Eu tive que ver um filme do Spielberg chamado A Ponte dos Espiões, e nos primeiros 2 minutos ele conseguiu fazer-me perceber quem era uma criatura sem uma única palavra e com imensos planos. Portanto, eu fiquei fascinada com aquilo. Eu não conseguiria. Tinha que dizer, este senhor, fazer a biografia do homem. E ele conseguiu fazer isso. Eu acho isso maravilhoso, e acho que essa também é a linguagem da televisão. Mas gostava de dizer só uma coisa que eu acho que às vezes não é um problema só de tempo, e agora tenho deparado com essa questão. Eu tenho recebido documentários do ICA, por exemplo, que têm
estão lá a ser feitos desde 2011 e são uma grandíssima porcaria. E tiveram estes anos todos para ser feitos. Portanto, eu acho que há o mesmo problema de exigência. Eu acho que Portugal caiu numa coisa que não sei o que é, não sei se é dos filhos únicos, não sei se é a pedagogia que inventou tanto trauma que a gente tem medo de tudo, eu não sei o que é, mas há um problema de exigência. Há mesmo um problema de exigência. E acho que mais é preciso dinheiro. Para fazer televisão é preciso muito dinheiro. Quando nós comprámos a Borgen, eu perguntei-lhes quanto é que custava cada episódio em preço de produção. E disseram que custava 120 mil euros. Era impossível nós darmos 120 mil euros em Portugal por um episódio de 40 minutos. Eles venderam-nos a 2 mil, mas precisaram de 2 mil cada um, mas precisaram de 120 mil para fazer. E por isso é preciso muito dinheiro e nós não temos esse dinheiro. Acho que também a RTP e os privados, se calhar, ajudaram a essa festa. Foi muito acusada de nós roubávamos muito e os que trabalhavam lá eram todos nossos amigos e também roubavam. E, portanto, as pessoas acham normal que o Serviço Público de Televisão não tenha dinheiro, ou o Estado não dê dinheiro. Todos os meus amigos acham que o Estado faz muito bem não pagar a televisão. A televisão pública, porque eles não precisam dela, têm as privadas, têm o cabo e nós só contratamos os amigos, somos todos amigos uns dos outros e, portanto, não vale a pena. Por isso, e tenho amigos muito diferentes uns dos outros, até politicamente, e por isso eu acho que aconteceu uma grande... Não há dinheiro, de facto, para investir, não há dinheiro para errar. Em Portugal não se podem fazer pilotos, as produtoras não aguentam. E o Rui sabe disso, não é? Não aguentam fazer o piloto. Nós não damos dinheiro e dizem assim, tome lá X dinheiro, faça o piloto, como os estrangeiros fazem. Há uma feira que a Isabel possivelmente foi, eu por acaso nunca fui, mas chamada Los Angeles Screenings, onde eles só mostram pilotos e a partir daí é que se fica a saber se vão produzir a série ou não é? Tendo em conta a adesão, nós não conseguimos, claro, pagam os pilotos, nós não conseguimos fazer pilotos e não há nenhum grau de exigência. E eu acho que o grau de exigência, naquilo que é o audiovisual, está cada vez mais baixo. E depois, nós temos ainda um outro problema, é que há demasiados artistas. Os países subdesenvolvidos têm muitos artistas, porque não têm ciência, têm menos ciência. É muito difícil para um miúdo da Amadora, daquele bairro, da Amadora da Cova da Moura, ser cientista. É difícil e uma família não sabe o que isso é, não valoriza, ele próprio não tem os meios para começar a estudar, mas é muito mais fácil ser tocador de viola, porque se lhe derem a viola ele treina em qualquer lado. Não é? Portanto, eu acho que há demasiadas pessoas e por isso a capacidade de seleção que devia ser maior, porque da quantidade pode sair a qualidade, não se faz. Hoje em dia toda a gente acha que tem uma câmara e que vou à China, vou fazer uma viagem à China, como tenho uma câmara deste tamanho, filmo para lá a China e acho que trago um programa de viagem. Eu acho que há aqui um grande problema de exigência também. Não é apenas dinheiro e saber. E claro, se nós não fizermos, não aprendemos, portanto também não há saber. Mas além disso, eu acho que há um problema também de grau de exigência. As pessoas contentam-se e autossatisfazem-se com tudo. Nós estamos numa fase de geração de Facebook, não é? Que o século XX tentou legislar a intimidade, o direito à intimidade, e agora há o direito à extimidade. O Facebook legislou o direito à extimidade. As pessoas põem comida no Facebook. Quer dizer, enquanto houver fome no mundo, eu acho que a comida não devia ser nem show de televisão, nem show do Facebook. Não é? E, no entanto, não sei quantos anos depois, um mundo cheio de fome e os programas mais vistos da televisão são de comida, que é a coisa mais primária. Não é? A coisa mais primária e a profissão agora que todos os betuchos querem ter na família é um chefe. Quando aqui há 20 anos não havia betucho, família nenhuma betinha ou aspirante a betinha que quisesse um filho cozinheiro. E agora é um chefe. E eu acho que isto modelou muita coisa, Rui. Não é apenas as telenovelas, nem nada disso. Eu acho que estas questões modelaram muita coisa. Mesmo a sociedade, a própria sociedade, modelou muita coisa. Eu estava a ouvi-los com imenso interesse, porque, entretanto, isto conduz-nos àquilo que é a realidade crua
das indústrias culturais, daquilo que é a dominação da indústria cultural norte-americana, sobretudo, mas também à problemática terrível das culturas periféricas, ou seja, e dos países periféricos. E a condição, aceitar a condição de periférico é uma coisa terrível. Pois, não temos vizinhos, temos o mar de um lado e a Espanha do outro. É de facto um drama que se vive em todos os domínios, porque não é só na questão do audiovisual. O audiovisual é da questão das indústrias culturais, mas a questão da periferia vive-se em todos os domínios, designadamente o académico. E é de facto transversal e é dramático nós sentirmos-nos periféricos. É evidente que, por vezes, quando temos a oportunidade de mostrar aquilo que podemos fazer, normalmente até somos apreciados, mas somos apreciados muitas vezes mais pelo exotismo da exceção do que propriamente por uma qualidade intrínseca daquilo que podemos fazer. E, portanto, eu julgo que, enquanto Portugal não aceitar, de facto, a condição periférica, que temos muita dificuldade ainda em aceitar, vivemos num universo simbólico muito caracterizado por uma espécie de saudosismo e de um inchaço em que nós temos a melhor poesia do mundo, no género, qualquer coisa assim desse género. Isto é um inchaço que só nos faz mal. Só nos faz mal. Porque impede-nos de aceitar a crua realidade de que, de facto, vivemos numa periferia terrível. E que temos que trabalhar nesta periferia. Mas de facto, atravessa não é só o audiovisual e a questão da indústria cultural, é de facto em todos os domínios, já integralmente o académico. E felizmente que nós estamos numa Europa que, mal ou bem, ainda nos vai dando a oportunidade de trabalhar e de evoluir e de conhecer aquilo que os outros vão fazendo e mostrar aquilo que nós somos capazes de fazer. Felizmente que isto acontece. Porque se não fosse isto, isto era, como é que se chama, aquela Albânia do dia. Estávamos albanizados terrivelmente. Era de facto. Mas isto, desculpem lá este desabafo, porque sinto de facto que temos que assumir de uma vez por todas que a nossa dimensão periférica dá-nos um drama, mas também, se aceitarmos que ela existe, essa condição periférica, então temos condições de avançar de uma outra maneira, seguir o nosso próprio, tentar encontrar o nosso próprio caminho. Pronto. Isto é só um desabafo mais. Eu acho que neste momento a nossa condição periférica está a assumir-se, porque nós não queremos o terrorismo aqui, então anda toda a gente a dizer eles não ligam a nós não existimos. Estamos todos a assumir imenso. É verdade, estamos a assumir imenso. Aqui não põe a bomba, nós não somos ninguém. Vamos dizer. Bem, para terminarmos, o João queria dizer mais uma... Gostava só de uma reflexão. É engraçado que nós andamos sempre à procura das linguagens adequadas aos meios. E muitas vezes tentamos encontrar as linguagens adequadas aos meios sem tentar compreender os meios. E andamos sempre atrás à procura de... E por isso acho que é aí que será bom olharmos para trás, não é? Para vermos como é que foi noutras alturas. E uma questão que eu penso muitas vezes é como é que alguém se habituou a namorar ao telefone? Isto é, a arte no século XX, a tecnologia foi uma revolução tão importante, a comunicação foi tão fraturante em termos de tecnologia, o que é que a tecnologia permite, que de repente as pessoas, de certeza, no início do século XX foram confrontadas com a namorar ao telefone. E como é que se passou a namorar ao telefone? E hoje é uma coisa que nós não pensamos sequer, não é? É ótimo namorar até por e-mail ou por não sei o quê, sem contacto nenhum. Ao telefone, ao menos, havia o contacto de um som ali, qualquer coisa. E agora já é namorar sem som nenhum, Não, sem... agora já é isso. Pronto. Mas o que é um facto é que a comunicação continua e existe. Ora, em termos artísticos, quando nós falamos em arte, a arte é comunicação.
podemos depois tentar encontrar outras características que definam a arte, mas no fundo a arte é comunicação. Portanto, como é que nós comunicamos a arte ao telefone? Portanto, se calhar é isso, mas temos que compreender que ao telefone se fala e se ouve. E, portanto, se não percebermos o meio que estamos a utilizar, não vamos conseguir fazer nada e andamos sempre atrás. E tal, conseguimos fazer isto assim. Mas também, se não olharmos para trás, não vamos perceber nunca como é que vamos andar para a frente. E isto foi só uma reflexão que eu gostei de deixar. Como é que nós aprendemos a namorar ao telefone? É só. E acho que é uma boa forma de terminarmos, porque já cá estamos há algum tempo, que tem sido ótimo. Eu acho que este... Sim. Podia-se mentir. Aprendeu a namorar ao telefone. Mas podia-se mentir melhor.